Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Virgínia e eu tô aqui começando hoje o primeiro encontro virtual gravado do L, que é, na verdade, é uma iniciativa de estudos livres, né? Ao redor do pensamento, ao redor das experiências, ao redor dos sentimentos, das intuições e também das nossas percepções e ações no mundo. Como no momento eu tenho me dedicado muito aos estudos, né, da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, esse primeiro encontro, ele é sobre a Miss Frank Miller. Eu tô aqui com meu computador para ler, porque eu confesso que eu tô um pouquinho nervosa aqui dando esse, como que eu vou dizer? Não quero dizer que seja uma aula, mas também não quero dizer que é um podcast, porque eu ainda não sei o que que é. Mas eu gostaria que fosse exatamente isso, estudos livres. E como a gente está no carnaval, e eu não queria perder a chance de começar essa iniciativa, vamos lá. Vou ler um pouquinho. Quem foi Miss Frank Miller, né? Miss Frank Miller, ela foi, até onde a gente sabe, ela foi uma mulher dos anos de 1900, norte-americana, e que fez uma viagem, né, pelo continente europeu, dos Estados Unidos para cá. Eu não me lembro exatamente onde ela desce, onde ela inicia essa viagem por navio com a sua família. E ela decide, né, escrever sobre essa experiência, por uma necessidade, né, assim, uma necessidade interna. E ela escreve um material muito interessante que o Carl Gustav Jung, que era um médico, na época um médico já bastante próximo, né, de Freud, inclusive, entrando naquele momento da desavença com Freud, Jung vai escrever um livro, que é o livro Símbolos da Transformação, esse aqui, que é o número 5 das obras completas. Então, na hora de escrever esse livro, Jung ele vai utilizar todos esses escritos de Miss Frank Miller e vai fazer uma análise ampliando, né? Então, que é o que o Jung nos ensina dentro da sua obra como metodologia de aproximar-se da psique. Então, por exemplo, a Miss Miller vai fazendo toda a sua narrativa e o Jung vai ampliando essa narrativa de modo mitológico, modos históricos, e aí ele traz com isso uma ampliação tão potente e, ao mesmo tempo, ele enfatiza que desconhece, né, essa pessoa, mas ele, talvez com sua intuição, sugeriu algumas situações de vida para Miss Frank Miller. Eu tô rindo porque, assim, esse é o meu incômodo, né? Essa forma de dizer, assim, tá, eu não posso dizer nada a respeito dela, mas a respeito do que ela produziu, intuo que aconteceu isso com essa pessoa. E, na verdade, me parece que eu não quero usar a palavra equívoco aí, mas há uma valorização menor, tanto da pessoa quanto do material, eu não diria, mas talvez mais assim em relação ao respeito à pessoa. Por que eu estou trazendo a Miss Frank Miller? Porque quando eu me aproximei dos símbolos da transformação, eu me dei conta de que isso era extremamente importante. Só um detalhe antes para enfatizar. Nos símbolos da transformação, o Jung vai falar a respeito da energia psíquica, né? Ele vai trazer a libido freudiana para uma ampliação também, né? Tirando só a carga sexual, né? Daquela energia. Prestes a ler o livro Símbolos da Transformação, atualmente o volume 5 das obras completas do psicanalista, que eu chamei Carl Gustav Jung, me deparo com a presença de que se supõe seria sua protagonista na obra, a Miss Frank Miller. Adianto meu olhar sobre o livro. Miss Miller não é, para mim, a protagonista do livro, pois a ampliação que acontece nele e a forma de desenvolvimento da energia psíquica é mais relevante. Porém, não há como não referenciar a Miss Miller, pois é sobre ela o material, né, sobre o material que ela produziu, que surgirá toda essa ampliação e os estudos do Jung.
Porém, acredito que há de ser esclarecido, como eu dizia antes, para todas aquelas que se aproximam desse material ou que já passaram por ele, o Símbolos da Transformação 5, de que a imagem de Miss Miller, apresentada por Jung, é só uma imagem e definitivamente distante e longínqua de quem foi Miss Miller. Então aqui eu trouxe essa questão da imagem porque isso foi uma coisa curiosa que quando o tema de Miss Miller em espanhol a gente fala atrapou, né? Assim, me agarrou. É óbvio que naquele momento vem aquela coisa assim, pô, mas cara, o Jung ele revisou o livro, não dava para ele não podia ter dado conta disso. Então assim, na verdade, aí eu crio uma imagem do Jung que é só uma imagem também. E, assim como ele também cria uma imagem da Miss Miller. O que eu estou trazendo aqui ao resgatar esse material dela, ou esse olhar para ela, é justamente a importância que tem para a gente, para o nosso momento de vida, essa imagem, né? Por que será que eu estou trazendo a imagem de Miss Miller aqui, né? Assim, é muito curioso isso. Ainda mais no carnaval, sendo que a Miss Miller trabalhou com muitas fantasias. Mas enfim, vamos lá. Se ali no texto junguiano a análise sobre seu material hipnagógico é uma semente de germinação para os estudos e experiências que Jung vai realizar em direção à compreensão da alma humana, Miss Miller também aparece na atualidade, né, chamando a gente para olhar para ela com uma outra imagem. Mas talvez não a imagem da esquizofrênica de Jung. Bachelard vai brincar com isso. Brincar, se é que eu posso usar essa palavra, ou poetizar. Mas a favor, né? Quem vai falar sobre isso, e eu vou falar mais à frente, é o Sonu Chandassani. Mas, enfim. Mas sim, como a mulher, né? A gente está falando da Miss Miller, não como essa diagnosticada, né? Essa pessoa sobre quem ele vai trabalhar no livro. Sobre o material dela, na verdade. Então, ela não é uma pessoa, enfim, ela é uma mulher, é importante isso, ela é uma mulher, ela é uma viajante, ela tornou-se uma professora e criativa, admirada por muitos e que escreveu aqueles relatos hipnagógicos sobre sua viagem e os acontecimentos de quando tinha 20 anos de idade. E sobre esse material, ela também analisa. E isso tá também, tem no final das obras completas, está lá o material dela, baseado no texto em francês. Mas eu quero ressalvar que a gente tem hoje acesso na internet ao material em inglês, se alguém estiver interessado é só me escrever e eu mando. Que foi o publicado, enfim, por Theodore Florent. Mas, enfim, isso são detalhes que agora não é o caso. Agora, em que se baseou Jung para dar um caminho de não sanidade, né? Para essa imagem da Miss Miller, que ele em alguns momentos retrata. Essa é a minha impressão. Eu não saberia dizer, mas ainda que meus próprios preconceitos relevem isso de uma certa forma, mas em outros momentos também os leva a uma certa pressão, a uma misoginia, ainda que inconsciente, né, dessa época, quem vai falar sobre isso? Mas a misoginia vai falar sobre a pressão que acontece nesse material. Por outro lado, é um presente para a gente na atualidade, né, a gente poder visitar esse material com esse olhar que nós temos hoje. Nós, né, que nos consideramos menos misóginas, visitar essa Miss Miller e encontrar nela uma outra imagem, uma imagem mais condizente com o nosso tempo, ou uma imagem também condizente com a presença dela naquele tempo, mas uma presença que não foi encontrada, né, da forma, ou que a gente supõe que não foi encontrada de uma forma, eu diria, mais respeitosa e validante, né, que validasse a sua obra. Então, a gente se depara com uma incompreensão e às vezes uma violência das ciências da saúde, né? Em relação à alma mesmo, porque aqui é um estudo de um material que traz a alma, né?
Talvez Miss Miller não seja só uma imagem, mas seja uma imagem a ser reencontrada. Dessa forma, eu convido todo mundo aqui que está se interessando pela pesquisa de Jung sobre a experiência do movimento simbólico, ou seja, o que é o processo de individuação na imaginação ativa. Eu diria que a experiência de Miss Miller, que é retratada aqui, tem muito a ver com essa consideração junguiana de início, né? É quando Jung passa pelo, mais ou menos escreve o Sermão aos Mortos, é próximo do início da criação do livro vermelho, no sentido das imagens, das visitações de Jung por essas imagens do inconsciente, que ele vai tomando nota, né? E posteriormente vai, enfim, pintar e analisar esse material. Bom, então, quem tiver interesse, eu convido a visitar o texto de Sonu Chandassani sobre Miss Miller e também, mas não menos importante, a própria publicação de Miss Miller com os comentários que eu falei antes de Theodore Flornot e que pode ser encontrado nas redes. Gente, só me escrever. Sonu Chandassani, quem é, né? Assim por cima, ele é um historiador dedicado aos textos de Jung, a compilação do Livro Vermelho, né, responsabilidade de sono, e eu utilizei uma tradução feita por Letícia Capiotti, revisitada por Gustavo Barcelos, sobre esse texto, a respeito, né, que se chama... Desculpa, eu não lembro exatamente o nome do artigo, A Hora do Sono, mas eu devo ter aqui anotado, já vou dizer para vocês. Mas sobre esse artigo que o Sono escreveu sobre a Miss Miller, e é um artigo muito cuidadoso, né? De certa forma, eu colocaria dentro de um texto de reparação histórica. Então, eu acho importante que, se você lê Símbolos da Transformação, você conheça o artigo do Sono, onde ele pontua alguns detalhes que eu acho que são importantes, sim, como reparação histórica. O Sono vai escrever lá com mais cuidado e eu só vou terminar o textinho aqui que eu escrevi, porque não vou dar essa ênfase aqui. Mas, eu estava falando dessa questão da reparação histórica, mas também é um convite que eu falava, né, para ler Jung com um olhar. Aqui vem talvez o mais importante de por que o reencontro de Miss Miller. Porque talvez seja um olhar mais integrado ao feminino. Talvez. Porque a psicologia junguiana, ela é considerada feminina, né? Ela abre espaço para o relacional, né? Ela não é apenas o verbo, ela é a relação. E ainda que seja como uma cosmovisão feminina, isso não significa que mulheres e homens tenham sido respeitados com a ideação, né, com o nosso, desde o olhar atual. Isso não significa que homens e mulheres tenham sido respeitados nessa psicologia. Então, esse olhar do espírito, né, do tempo que aprendeu, por exemplo, que em briga de marido e mulher se mete a colher. Então, é isso. Miss Miller, ela está sendo revisitada, ela está sendo pesquisada, foi pesquisada já faz anos, isso, por Sono. Ela não é só uma curiosidade, mas é um olhar para como escreveu a própria Susan Schwartz, que é uma outra analista, por sinal, muito simpática. Ela também tem um texto a respeito de Miss Miller, embora seja um texto talvez sem as considerações muito importantes que Sono traz. Mas eu acho interessante como ela já observa, né, a importância do tratamento, para quem é analista e está assistindo esse vídeo, mas a importância, ou para quem está estudando para trabalhar com isso, da importância que tem o material dos nossos clientes e do trato com eles, né, e com elas, né, e desse material que são trazidos pelos nossos clientes. Materiais que eu falo na psicologia analítica, por exemplo, não são materiais. Eu posso, idealmente, compreender que esse material, sonhos, textos, desenhos, dores, exames médicos, prints, conversas, ao serem recebidos pela analista, por exemplo, não estejam sob a base consciente, exclusiva de um julgamento. Mas entendo que ele perpassa, o julgamento perpassa esse material, né? E isso acontece não apenas quando a gente recebe material do paciente,
mas também quando a gente está em supervisão clínica, o que eu acabo de falar, e esses materiais em um ambiente seguro são compartilhados. Nesses momentos, às vezes, tenho a impressão de que o mesmo que Jung fez com Miss Miller acontece, ou seja, uma série de ampliações belas, profundas, poéticas, sombrias e arquetípicas. Porém, com um olhar ainda infértil para o verdadeiro sofredor psíquico, ou a verdadeira, que é o paciente. Aqui, parece que o olhar da supervisão, sobretudo, se centra na análise e na imagem que foi criada sobre o paciente. Portanto, qualquer conselho, idealização de ação, torna-se raso, a menos que o analista tenha consciência de que está lidando com sua própria imagem. Então, assim como Jung lidou com a imagem e não com Miss Miller, a gente, como analista, essa é uma coisa muito específica de quem está estudando, ou de quem trabalha como analista, mas as pessoas já sabem disso. Mas é sempre importante lembrar que a gente está lidando com essa imagem, né? E então ela é própria, ela pertence a mim. Talvez a relação, mas enfim, aí são ampliações mais cuidadosas que precisam ser feitas caso a caso. Retornando a Chandasani, em suma, em uma entrevista ele disse que o primeiro artigo que publicou foi A Woman Called Frank. E para o seu olhar, ao investigar os registros hospitalários dela na sua biografia, não havia para o sono muita relação com o que o Jung fez do caso dela. Confesso que da parte de julgamento eu também não vejo essa relação, mas da parte de ampliação e da possibilidade criada através desse livro, e principalmente de quando Jung assume que houve uma projeção ali, ele consegue observar isso quando ele revisita o material, eu acho que isso já é um grande passo, mas enfim. O que é importante ser enfatizado, e que Sono também enfatiza no seu texto, é que isso não desvalida a obra magnífica de Jung, Os Símbolos da Transformação. Enfim, não vou entrar em detalhes a respeito dessa obra, as mudanças de nomes e tal. Eu arrisco-me a dizer que encontrar o material de Miss Miller e debruçar-se sobre ele, ampliando, reconhecendo a libido como uma energia psíquica mais ampla do que a sexual, tornando pública a percepção da diferença da psicologia de Jung com a psicologia de Freud, foi inicialmente fruto de uma projeção para a qual o material incrível de Miss Miller tornou-se um broto a ser regado e ampliado, e para mim culminou na aceitação do próprio processo do Livro Vermelho. Mas aí sou eu chutando aqui. Críticas, por favor, né? Pessoas, por favor, que encontrarem erros aqui, né? Equívocos, principalmente nessas relações históricas, enfim, em tudo. Mas, por favor, me escrevam. O que quero dizer é que conhecer uma obra sobre o inconsciente, e talvez intuitivamente, Jung possa ter se dado conta do quanto aquele material era também lúcido, através das próprias análises inteligentes de Miss Miller. E desse material, entre a loucura do inconsciente e a lucidez médica da observação, que no caso de Miller parecia ser uma lucidez de presença e também de estar no mundo, né? Uma presença relacional feminina, mas também do logos, né? Um reflexionar-se. Bom, na minha nova imagem de Jung, não só Idelgada von Bing, espero ter falado bem o nome dela, Idelgada, e no seu livro Vermelho, né, da Idade Média, e tantas outras místicas, mas também Miss Miller teria acariciado essa necessidade vital de totalidade nas relações entre inconsciente e consciente, que seguem a ser pesquisadas por Jung, e agora mais imerso nessas imagens. O primeiro sermão aos mortos do Jung foi escrito em 1916. E o que o Sono
investigou sobre Miss Miller pode ser apreciado em seu artigo, traduzido aqui pelos brasileiros e brasileiras, que eu já falei antes, vou deixar aqui o link. E eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho desses estudos livres, e fica aqui o convite para ler o texto do sono, sobre qual eu decidi não falar hoje, mas talvez eu faça o próximo vídeo falando um pouquinho dele, tá bom? Porque ele é muito bacana, eu espero que vocês leiam. Obrigada!